Família, eu conto ou vocês contam? Os caras acharam que iriam ganhar do atual campeão da Copa do Brasil dentro do Morumbi lotado. Logo na hora que os caras fizeram o gol ali, 2, 3 minutos, caiu uma enxurrada de mensagens no meu celular. Vamos atropelar, vamos jogar água no chope, vamos não sei o que, e não sei o que lá, e vai Corinthians e... esse é o São Paulo Futebol Clube que eu conheço. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Leandro Tricolor, família, para falar desse clássico, dessa vitória importantíssima do nosso São Paulo Futebol Clube, dessa semana maravilhosa que nós fechamos, né, com duas vitórias, um empate e o título, né, essa semana maravilhosa que nós tivemos. E nesse vídeo tem informação importante aqui para vocês de bastidores, tá? Então fica com a gente até o final. Mas primeiro vamos falar aqui um pouquinho sobre esse clássico, né? Que os caras achou que ia ganhar da gente dentro do Morumbi, que ia ganhar do atual campeão da Copa do Brasil dentro do Morumbi, lotado mais uma vez. Que espetáculo da torcida que conduz, que espetáculo da nossa torcida, mais uma vez marcando presença, empurrando São Paulo para mais uma vitória. Hoje o público pagante, né, 56.735 pagantes, um ótimo público, né, para uma equipe que agora não almeja tanta coisa no Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, a nossa temporada está paga. Hoje a gente joga para cumprir tabela, chegar aos 45, 47, 50 pontos aí, né, para se livrar de vez de rebaixamento. Então a gente joga simplesmente por isso. E mais uma vez, num sabadão à noite, onde talvez o cara podia sair com a sua namorada, com a sua esposa, com a sua família, ele marca a presença no Morumbi. São Paulo vence o clássico com autoridade, vence por 2-1, mas poderia ter sido 3, 4, né? Se o São Paulo tivesse apertado mais. Enfim, não importa, vencemos, conquistamos 3 pontos importantes e nesse momento abrimos 9 pontos da zona do rebaixamento, num jogo que começou, né, com essa piada, que ficou até mais legal, ficou até mais gostoso, né? Os caras com 2, 3 minutinhos conseguem fazer 1-0, né? Um chute despretensioso, um chute, não vou dizer despretensioso, né? Não vou tirar o mérito do Romero, né? Se eu não me engano, foi ele que fez o gol, não vou tirar o mérito dele. Um chute de longe, a bola pinga na frente do Rafael, não houve falha dele, porque eu acho que o São Paulo entrou um pouquinho mais desatento no início do jogo, mais relaxado, aquele clima de campeão, a taça, né, deu a volta olímpica lá, junto com o Santo Paulo, no início do jogo, a torcida mais acomodada também, em tom de festa. Então os caras conseguiram sair na frente logo no início do jogo, porém, eles acreditaram que ia ganhar da gente dentro do Morumbi. Esse é o São Paulo Futebol Clube que eu conheço, família. Eu tenho 34 anos, né? A geração dos anos 90 eu não peguei, mas a dos anos 2000 eu peguei, né? Aqueles anos dourados que nós tivemos nos anos 2000. Esse é o São Paulo Futebol Clube que eu conheço, que vence grandes jogos, que se impõe diante de grandes jogos, e hoje não foi diferente. Apesar do Corinthians ter feito 1-0, o São Paulo demorou um pouquinho ali para entrar dentro do jogo, mas quando entrou, dominou a partida, né? Grande atuação coletiva de todos os jogadores, inclusive nós vamos usar a nota de cada um deles. Tem informação também aqui sobre o Dorival, né? Dorival que completou 41 jogos no comando do São Paulo. A gente vai trazer os números do Dorival. 41 jogos e já somos campeões com o treinador, né? Não estou desmerecendo o Rogério, mas o trabalho do Dorival é excelente, é maravilhoso. E começa com o pontapé do Rogério, né? Porque foi ele que montou esse elenco e o Dorival conseguiu encaixar as peças perfeitamente. E o São Paulo tem feito grandes atuações. Que partidaça hoje, em especial do Alisson, a gente vai falar sobre ele também. Mas enfim, no coletivo, uma grande atuação do São Paulo. Saiu atrás do placar, depois o Corinthians numa saída de bola do São Paulo errada novamente,
um passe errado do Pablo Maia, o Corinthians ainda conseguiu mais uma finalização e depois o São Paulo dominou o jogo. O São Paulo dominou o jogo, foi criando oportunidades, teve oportunidade com o Caleri, teve oportunidade com o Lucas, teve oportunidade com o Nestor. São Paulo foi chegando, o gol foi amadurecendo. E aos 37 do primeiro tempo, o Caleri, né, numa cobrança de escanteio, feita pelo Lucas, a bola vem no segundo pau, o Nestor bate pro gol, o Caleri antecipa e consegue desviar, tirar do Cássio, o São Paulo empata o jogo. O São Paulo já estava merecendo empate porque vinha tendo uma atuação melhor. O São Paulo vinha já pressionando bastante, vinha criando oportunidades, apesar de não ter tido ali tantas finalizações assim com perigo, mas o São Paulo já estava rondando a área. O Corinthians não conseguia sair do sistema de marcação que o São Paulo conseguiu implantar. Os caras não conseguiam passar do meio campo, essa é a verdade. O São Paulo sufocou o Corinthians e foi pressionando. Aos 37 o Caleri empata, né? E continuou pressionando aos 46, um golaço, uma jogada coletiva, um golaço. Aí você vê a questão de o time estar leve, né? Do time estar leve dentro de campo, de ter tirado a pressão. O título da Copa do Brasil ele foi tão importante para nós, tão importante, que não dá para, nesse momento, mensurar a importância desse título. Mas a gente começa a ver isso dentro da torcida e dentro dos próprios jogos, né? Dos jogadores, principalmente a leveza dos caras. O Rafinha inicia a jogada, faz um passe pro Caleri, que dá um toque de calcanhar pro Alisson. E nesse toque ele já desmancha o sistema defensivo do Corinthians. O Alisson vai até a linha de fundo, né? Invade a área e vai até a ponta da área na linha de fundo, faz um passe para trás. O Nestor faz um corta-luz maravilhoso, perfeito. O Nestor que teve grande atuação. E o Caleri sozinho, praticamente na marca do pênalti, faz um golaço. O São Paulo vira o jogo ainda no final do primeiro tempo. Uma baita atuação do elenco do São Paulo. Para vocês terem ideia, o primeiro tempo o São Paulo chegou a terminar com 59% de posse de bola, né? O Corinthians fez o gol, teve mais um chute no gol e depois disso não teve mais nada. O São Paulo rodou, o São Paulo trabalhou com paciência, com persistência, né? Para criar jogadas, com sabedoria, toca para cá, inverte para lá, né? Passes rápidos, tabela, triangulações. São Paulo teve paciência, principalmente, para conseguir a virada, e conseguiu a virada no momento mais importante do jogo, no fim do primeiro tempo, né? No qual poderemos, de repente, virar o primeiro tempo perdendo e tal, aquela coisa. Não, no final do primeiro tempo São Paulo apertou mais ainda, foi para cima mais ainda. Claro que também o Corinthians colaborou, porque o Corinthians não conseguia sair para o jogo, o Corinthians só pensava em se defender. E aí resultou nisso, o São Paulo vira o jogo no final do primeiro tempo, numa grande atuação coletiva de todos os jogadores, uma partida maravilhosa do São Paulo Futebol Clube nesta noite de sábado. Para quem assistiu o jogo por completo e quem não conseguiu assistir, pega os melhores momentos para você ver que partidaça do São Paulo. E no segundo tempo, o São Paulo manteve o mesmo nível de intensidade. O técnico do Corinthians já começou fazendo um monte de substituição. O Dorival ele só veio fazer a primeira substituição do São Paulo aos 26 do segundo tempo. E nisso o Corinthians já tinha feito 4 alterações, né? Mexendo no time todo, troca isso, troca aquilo, não sei o quê. E mesmo assim o São Paulo continuou dominando. E como falei no começo do vídeo, poderia ter sido 3, 4, né? São Paulo poderia ter aplicado uma grande goleada no Corinthians, porque teve grandes oportunidades também no segundo tempo. O Lucas, num chute de fora da área, numa jogadaça individual dele, teve um cabeceio do Caleri, teve um contra-ataque já no final do jogo do Wellington, que a bola cai na perna direita dele, era 3 contra 1, teve um chutaço do Alisson, né, que fez um partidaço. O Cássio faz grande defesa. Então o São Paulo jogou com autoridade. O São Paulo jogou com autoridade e venceu com autoridade. Isso é muito importante. São Paulo fez uma ótima atuação nessa noite de sábado. Esse é o São Paulo Futebol Clube que eu conheço. No segundo tempo, ainda que o São Paulo criou as melhores oportunidades, né? O Corinthians não conseguia criar para sequer tentar um empate. Estava mais
propenso a acontecer o terceiro gol do São Paulo do que o gol de empate do Corinthians, né? Apesar de eles terem conseguido diminuir a posse de bola do São Paulo, né? Principalmente com a entrada do Renato Augusto, que é um cara que sabe controlar jogo, que é um cara que sabe segurar a bola, tanto que a posse de bola termina, né? O São Paulo virou com 59% no primeiro tempo, termina com 52% no segundo tempo. Porém, né, o São Paulo teve 11 finalizações no primeiro tempo e no segundo tempo conseguiu ter mais 8 finalizações. O São Paulo terminou com 19 finalizações contra 6 do adversário, que fez 3 no primeiro tempo e 6 no segundo tempo. Por mais que eles conseguiram ter um pouco mais de posse de bola, principalmente depois dos 25 minutos do segundo tempo, onde a gente começou a perceber o cansaço dos jogadores do São Paulo. Por exemplo, o Caio Paulista saiu por câimbras, né? A gente começou a ver os jogadores a se cansarem um pouco mais, mesmo eles diminuindo a posse de bola nossa, eles não conseguiram criar, muito pelo contrário, São Paulo que teve sim as melhores oportunidades para fazer um placar mais elástico. Enfim, família, vencemos, conquistamos 3 pontos importantíssimos para a sequência da tabela. Tudo bem, não vai levar a gente para muito lugar, porque o nosso ano está pago, mas é importante vencer, principalmente num clássico, né? E vindo de um título importantíssimo, né? Que é essa Copa do Brasil para a gente, que vai trazer uma estrutura melhor para a nossa equipe, que tira o peso das costas dos jogadores. Então, uma vitória importantíssima do São Paulo Futebol Clube. Família, eu queria dar as notas de cada um aqui nesse jogo, né? Sobre os nossos jogadores, né? Para mim, o Rafael, uma atuação segura, não teve culpa no lance do primeiro gol, uma nota 7 para o Rafael. Depois ele também nem foi tanto acionado, o 7 é mais pela vitória do que pela atuação dele, porque o Corinthians não conseguia criar praticamente nada. O Rafinha, que partidaça do Rafinha, família, que partidaça, não perdeu uma jogada, se antecipou quando precisou. Tem um lance no segundo tempo que ele desmonta o Renato Augusto, né? O Renato Augusto domina a bola ali no meio campo, próximo à lateral, perto dele. O Rafinha antecipa um carrinho, porque ele tem a percepção que o Renato Augusto vai fazer um passe em profundidade, e quando ele antecipa o carrinho, o Renato Augusto tenta mudar a rotação da jogada, e nisso ele perde a bola sai para a lateral. Uma partidaça do Rafinha, que ainda não se definiu se vai continuar no São Paulo ou não, mas ele deixou claro no final do jogo hoje que se aposenta no fim do ano que vem. Então uma nota 9 para o Rafinha, grande atuação do Rafinha, jogou muita bola. Já a dupla de zaga, Diego Costa e Beraldo, também não foram tão acionados, e quando foi acionado foram bens, nota 7 para os dois. O Caio Paulista hoje foi um pouco mais discreto, jogou bem, tá? Jogou bem, não conseguiu chegar tanto ao ataque, muito por conta do ataque de velocidade do Corinthians, um tal de Felipe Augusto, um moleque ligeiro, que até tentou criar algumas jogadas ali pelo lado dele, mas não conseguiu muita coisa. Dorival manteve o Caio Paulista um pouco mais preso, então vai aí uma nota 6,5 pro Caio Paulista, e também pro Pablo Maia, que teve uma atuação um pouco mais discreta ali, né, na linha do meio campo, nota 6,5 também pro Pablo Maia. E o Alisson, como segundo volante, para mim hoje ele teve a melhor atuação dele, a melhor atuação disparada do Alisson, atuando como segundo volante. Nota 9 para o Alisson, apareceu bem na marcação, ajudou a criar jogadas, conseguiu finalizar enquanto esteve em campo, correu o campo inteiro. Uma ótima atuação do Alisson, grande partida mesmo, jogou muita bola, para mim um dos melhores em campo. O Nestor teve uma nota 8, dá assistência para o primeiro gol. Na verdade não foi bem uma assistência, ele chuta para o gol, o Caleri antecipa, desvia e faz o gol, acaba se transformando numa assistência. E no lance do segundo gol ele faz o corta-luz, e sai, né, o golaço do Caleri, e além de mais conseguiu ajudar na marcação, conseguiu repor bem, esteve atento, esteve ligado, a torcida gritou o nome dele, não só dele, né, mas de todos os jogadores que estavam dentro do campo e também dos que estavam no banco de reserva. O Nestor, uma nota 8 para ele. Hoje o Wellington Rato, um pouquinho mais abaixo, mas vai uma nota 6,5 para ele. Participou bastante nas bolas paradas, bastante lances de perigo saíram do pé do Wellington Rato, principalmente com as bolas paradas. Uma atuação mais discreta do que foi o último São Paulo e Corinthians, por exemplo, mas uma nota 6,5 para ele, principalmente pela grande vitória do nosso time. Já o Lucas, que criou algumas boas jogadas, principalmente individualmente, quando pegou a bola na linha de meio campo, a gente sabe que ele tem aquela mania de pegar e puxar, vai para cima da marcação,
tenta construir a jogada, sofreu faltas, ajudou na marcação, quase fez um golaço no segundo tempo, numa bola que ele pega de trás do meio campo, sai levando a marcação, chuta, obriga o Cássio a fazer uma grande defesa, uma nota 7 para o Lucas, e o Caleri, o cara machucado, né? Há mais de 6 meses, igual ele falou, tá dando uma segurada para poder operar, porque quer ajudar o time a sair da parte de baixo da tabela. Cara, 10 pro Caleri, toca no homem, meu irmão, toca no homem, é só tocar que é rede. 10 pro Caleri, grande atuação, jogou muita bola, foi decisivo, né? Cansou ali no finalzinho do segundo tempo, mas um cara que decide o clássico, estando lesionado, na situação dele, brigador, artilheiro, joga muito, 10 pro Caleri. E o Dorival, uma nota 8 aqui pro Dorival, tá? Pra mim, na minha percepção, ele demorou um pouquinho para mexer, principalmente esse domínio de bola do Corinthians no segundo tempo, foi muito em conta do Dorival ter demorado um pouco para mexer, principalmente quando entrou o Renato Augusto, mas enfim, vencemos o jogo, uma nota 8 pro Dorival. Dos que entraram no segundo tempo, né? O Wellington, o Gabriel Neves, o Michel Araújo, o Ramos Rodrigues, que entrou aos 26, né? E o Juan também entrou, né? O Ramos Rodrigues entrou aos 26, o Michel Araújo e o Gabriel Neves aos 31, né? O Wellington entrou no lugar do Caio Paulista aos 36 e o Juan também entrou no lugar do Lucas aos 36. Eu vou deixar todos eles sem nota porque tiveram pouco tempo para participar e aí começaram a ajudar mais na marcação, a recompor para poder segurar o resultado, né? O São Paulo no final do jogo deu a bola para o Corinthians e o Corinthians não conseguia criar muita coisa, sem muito poder ofensivo. O São Paulo foi só esperando o tempo passar para garantir a vitória, família. Eu queria muito ouvir a opinião de vocês com relação a essa grande atuação do nosso São Paulo. Agora vamos falar aqui sobre os números do Dorival. Dorival, 41 jogos no São Paulo, são 20 vitórias, 9 empates e apenas 12 derrotas, né? Um momento muito bom do Dorival no São Paulo, né? Ou seja, em praticamente 50% dos jogos saímos com vitória, né? São 41 jogos com 20 vitórias, um momento muito bom e além do mais o título da Copa do Brasil. Dorival tem nesses 41 jogos, são 53 gols marcados e 34 gols sofridos. Para encerrar o vídeo, família, informação aqui sobre David e sobre o Erisson. O São Paulo tenta estender o empréstimo dos dois jogadores para mais uma temporada, tá? A pedido do Dorival, o São Paulo já abriu negociações aí, né? Já está conversando com o Botafogo e com o Internacional para tentar manter os dois aí por mais uma temporada. E essa eu queria ouvir a opinião de vocês aí, se vale a pena tentar manter os dois jogadores aí, o David e o Erisson, por mais uma temporada. Família, próximo jogo nosso, São Paulo, sábado que vem, Rio de Janeiro contra o Vasco da Gama, tá? Vasco que vem num momento bom, numa boa crescente, e a gente também tá num momento ótimo, maravilhoso, tem tudo para ser um grande jogo. Depois disso, teremos uma pausa para a data FIFA, vai ter 2 jogos da seleção brasileira aí pelas eliminatórias, teremos 10 dias sem jogos. Então, até o momento é isso. A gente vai voltar aí ao decorrer da semana para trazer mais informações sobre o nosso São Paulo para vocês. Eu sou o Leandro e vou ficando por aqui. Forte abraço e vamos São Paulo!